Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à divulgação de resultados da Suzano do terceiro TRI de 24. Todos os participantes estarão no modo escuta durante a apresentação do senhor Beto Abreu, presidente da empresa, e seus diretores. A apresentação será feita em inglês, com tradução simultânea para português. Clique no ícone do globo e escolha o idioma de sua preferência. Podem mutar o áudio original também. Quaisquer declarações têm por base na crença da Suzano e de sua diretoria, com base nas informações disponíveis à empresa. Envolvem riscos, incertezas e suposições, porque dependem de situações futuras que podem vir a ocorrer ou não. As condições macroeconômicas do setor, além de outros fatores operacionais, podem vir a afetar os resultados futuros da Suzano, que podem ser diferentes das projeções apresentadas hoje. Senhor Beto Abreu, pode começar, por gentileza. Obrigado. Olá a todos, obrigado pela participação. Resultados do terceiro TRI. Começo com os destaques. O volume de vendas, houve uma melhoria em todos os negócios e quero destacar que esse foi uma estratégia muito bem definida pela empresa. Esse bom volume de vendas, uma boa taxa de câmbio, permitiu que tivéssemos um EBITDA de 6,5 bilhões de reais. Apesar de um custo caixa maior, o custo caixa foi maior em relação ao trimestre anterior e também na comparação ano contra ano. Algo planejado. E reforço que, levando em conta o desempenho que vemos lá em Ribas e no ramp-up, ou seja, resultado, eficiência superior à esperada, esse pico de caixa de custo já vai ficar no passado, como a gente vai poder ver na apresentação. O meu último comentário aqui tem relação à alavancagem. Ainda em queda, como planejado, 3,1 vezes. E nesse assunto ainda, eu queria compartilhar com os senhores que, com relação à alocação de capitais, não haverá mudanças transformacionais no futuro. Então, a alavancagem vai continuar em queda. É uma tendência também que se manterá no futuro. Também no trimestre, tivemos o fechamento da Lenzing e dos ativos florestais da BTG. E no início de outubro, também fechamos a unidade Suzano Packaging US. Isso lá nos Estados Unidos. O foco de agora em diante, para os próximos trimestres, será gerar valor a partir desses ativos que acrescentamos à nossa carteira, entregar o que foi prometido no projeto Cerrado e continuar a desalavancagem da empresa como um todo. Esses são os destaques no terceiro TRI da Suzano. Passo a palavra agora para o Fábio, que vai falar sobre papel e embalagem. Obrigado, Beto. Bom dia a todos. Próximo slide. Por meio da combinação de boa execução comercial e flexibilidade logística, conseguimos entregar o maior EBITDA desde o terceiro TRI do ano passado, apesar dos crescentes desafios operacionais relacionados a gargalos na cadeia de suprimentos de exportação. No mercado interno, segundo a IBA, a demanda por papel emprar e escrever, considerando as importações, aumentou 7% nos 2 primeiros meses do terceiro trimestre, em bases anuais. As vendas por produtores nacionais cresceram 8%, na mesma base. A demanda foi sólida em todas as linhas de produto, apoiada por uma melhor atividade econômica e pelo impulso do ciclo eleitoral. A demanda por papel cartão continua a crescer, aumentando 18% durante os 2 primeiros meses do trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. A demanda por papel cartão tem sido forte no ano
em todos os segmentos, apoiada pelo crescimento no consumo de embalagem de papel e por uma economia melhor. Nos mercados internacionais, a demanda foi mantida na América do Norte e na América Latina, enquanto na Europa a demanda por papel encolheu durante o verão, por conta da sazonalidade. Os preços em dólares permaneceram estáveis nesse período. Agora, com relação a Suzano, o volume de vendas foi 8% superior ano a ano e 9% acima do segundo TRI, impulsionado por maiores volumes no mercado interno. Os volumes de exportação permaneceram estáveis em relação ao mesmo período do ano passado e aumentaram em relação ao trimestre anterior, embora tenhamos visto uma deterioração na cadeia de suprimento de contêineres, congestionamentos em portos nacionais e internacionais, baixos níveis de serviço e custos mais altos, resultado de uma associação de eventos, restrições de tráfego no Mar Vermelho, baixo nível no Canal do Panamá, restrições climáticas em portos brasileiros, criando a tempestade perfeita para as exportadoras que dependem dos contêineres. A Suzano busca alternativas para continuar atendendo seus clientes internacionais, apesar desses problemas. O crescimento de preço líquido de 3% no segundo TRI foi impulsionado por preços melhores no mercado interno e uma taxa de câmbio favorável. Na comparação ano a ano, os preços estavam 3,8% mais baixos por conta de ajustes de mercado, após os níveis de preços anormais da primeira metade de 23. Olhando para o desempenho de EBITDA, tivemos um aumento de 13% por conta de volumes maiores e preços melhores. No primeiro TRI, no trimestre, tivemos as paradas anuais, pressionando o CMV, em linha com o orçamento. Em relação ao terceiro TRI de 23, o EBITDA diminuiu 8% por conta de preços mais baixos, tanto no mercado interno quanto no externo, apesar de volumes maiores de venda. Olhando para frente, esperamos uma forte demanda no quarto trimestre no mercado interno por papéis não revestidos de papel cartão. Para os revestidos, antecipamos um retorno ao declínio estrutural por conta da diminuição do impacto do ciclo eleitoral. Nos mercados internacionais desenvolvidos, teremos um retorno à tendência de declínio estrutural. Na América Latina, a demanda vai ser mais resiliente, embora também esteja em declínio. Em termos de custos, esperamos que as despesas logísticas permaneçam altas por conta das incertezas geopolíticas, que pode oferecer suporte aos preços de papel. Custo caixa. Esperamos uma melhora no desempenho do CMV no quarto TRI por falta das paradas de manutenção. Também prevemos custo caixa estável, excluindo as paradas do próximo trimestre. 1º de outubro, a Suzano deu início às suas operações dos ativos de embalagem de Pine Bluff em Waynesville, adquiridos da Pactiv Evergreen. Nossas primeiras semanas foram bastante boas até agora, focando no suporte a nossos novos colegas, clientes e fornecedores durante a transição. Estamos entusiasmados com as oportunidades de negócios que a Suzano Packaging US trará no futuro. Passo para o Léo, celulose agora. Obrigado, Fábio, e bom dia a todos. No próximo slide, quero começar compartilhando alguns dados desse último TRI. Foi um momento muito especial. Demos início à operação e às vendas da unidade de Ribas. Durante esses últimos meses, primeiro, formamos estoques de celulose na cadeia de logística de Mato Grosso do Sul até Santos, para operar a fábrica de Ribas com eficiência. Esses novos volumes foram os únicos acréscimos do terceiro TRI aos nossos níveis de estoques anteriores. Como afirmamos, esses níveis estavam bem baixos e eles se mantêm nesses mesmos níveis operacionais. As primeiras remessas de celulose e Ribas aconteceram agora, no final do trimestre. Durante o terceiro TRI, notamos um mercado bastante desafiador, liderado principalmente pelas dificuldades vindas da China. Lá, a incapacidade dos produtores de papel de aumentar preços acabou pressionando as margens. E as novas compras foram interrompidas praticamente a zero em julho, justamente quando aconteceu o início das operações de Ribas. Como com o desenrolar do trimestre,
Uma forte queda nos preços da celulose de fibra longa levou a uma onda de reduções intensas de preços, tanto nos mercados locais e também em negociações novas para a celulose importada. Os preços caíram muito mais rapidamente do que nos ciclos anteriores, chegando a um ponto que levou os clientes a retomarem suas compras, especialmente no final do TRI. Na Europa e na América do Norte, apesar de uma dinâmica melhor de demanda, os preços começaram a se corrigir, seguindo as tendências apresentadas lá na China. Navegamos o terceiro TRI focando na maximização das vendas na Europa e América, posicionando celulose nesses mercados para atender uma demanda maior nos terceiro e quarto trimestre e restabelecendo os níveis de serviço nas regiões e clientes que atendemos diretamente e exportamos diretamente do Brasil, reduzindo o backlog dos trimestres anteriores. Essa dinâmica, que inclui as vendas dos primeiros volumes de Ribas, resultou em um faturamento maior no terceiro TRI, ou nesse trimestre. Nossos preços realizados foram em grande parte afetados por uma concentração na segunda metade do trimestre, quando uma queda dos preços já estava acontecendo, além de uma maior participação de vendas para a Ásia. Apesar de preços mais baixos em dólares no terceiro TRI, maiores volumes e câmbio favorável geraram um aumento de 3% em nossa margem EBITDA, 5,7 bilhões de reais. Olhando para frente, destaco os seguintes pontos. Chegando no chegando no quarto trimestre, prevemos uma demanda saudável em todas as regiões, devido à sazonalidade do mercado, favorecendo assim as taxas de operação dos produtores de papel globalmente. As taxas de produção de tixo foram destaque, e os últimos dados de produção mostraram que a resiliência da demanda, apesar de eventuais desafios geopolíticos e macroeconômicos. Como de costume, os produtores chineses nessa época aumentam a produção de tixo, se preparando para as compras do dia do solteiro. Durante várias semanas já, nível de preços de em torno de $550 na China deve ter ultrapassado os limites de lucratividade dos produtores de custo marginal, com base nas estimativas dos consultores na China. Não é surpresa que já notamos alguns produtores integrados comprando celulose de mercado desde agosto. E essas compras aumentaram com a Suzano desde então. Apesar de um volume maior, acreditamos que os preços na China estão ou no fundo do ciclo ou quase próximo disso. A base é a seguinte: níveis de estoque de celulose equilibrados ou baixos nos portos chineses e nos clientes. Números sólidos de produção de papel, ainda mais incentivados por clientes de médio e pequeno porte, que recuperaram suas taxas de operação com o aumento das margens. E uma diferença de preço acima da média entre fibras longas e curtas, o que incentiva a substituição de fibras. Os clientes da China e da Ásia recuperam o nível de compras, superando níveis históricos. E, além disso, os níveis na China estão abaixo do custo caixa, o que deve gerar uma série de novos downtimes, como aconteceu em outros ciclos. Para dar uma ideia de nossas vendas de outubro na China, as negociações estão alinhadas com as expectativas, incluindo os volumes de Ribas. E a nossa captação de pedidos está acima das médias históricas, o que nos deu condições de restabelecer o backlog operacional. Tudo a preços estáveis. Olhando para frente e focando agora no lado da oferta, só essa semana, fontes independentes confiáveis do setor confirmaram que houve um atraso significativo no início do principal projeto de celulose na Indonésia. A primeira linha foi postergada para novembro de 25. A segunda linha agora já foi postergada para 26. Além disso, não me surpreenderia se continuássemos a ver mais conversões de celulose de papel para celulose solúvel, conforme anunciado novamente por um dos principais produtores de celulose solúvel, que acontecerá agora no primeiro TRI de 25. O que acarreta um mercado mais saudável para o futuro próximo. Passo a palavra para o Aires, para falar do desempenho do custo caixa no trimestre.
Obrigado, Léo. Bom dia a todos. Com relação ao nosso custo caixa, destaco os três principais fatores que explicam esse aumento de 4% em relação ao TRI anterior. O primeiro aspecto tem uma maior concentração de energia na unidade de Aracruz, por conta de eventos não concorrentes desse período. Essa ocorrência já foi superada e já voltamos ao planejamento de operações normalizado. O startup da unidade de Ribas, em julho, também gerou esse aumento temporário de custo. Isso para madeira e produtos químicos. Claro, em linha com esse desempenho esperado. Além desses fatores, um câmbio mais alto, que acaba gerando benefício na geração de caixa, também acabou pressionando o custo caixa no trimestre, por conta de alguns insumos estarem vinculados à moeda estrangeira. O terceiro trimestre apresentou pico no custo de caixa em 24. Agora, chegando no quarto tri, o progresso sólido de Ribas nos permite estimar uma redução de um dígito médio em relação ao terceiro tri. Na análise ano a ano, o desempenho do custo caixa pode ser explicado por uma desvalorização de 14% no câmbio, que acabou compensando a redução de custo na madeira, por conta de uma produtividade florestal, uma distância média e o consumo, principalmente por conta dos preços de soda cáustica e de gás natural. No próximo slide, compartilho alguns aspectos importantes dos primeiros meses de operação das novas unidades. À esquerda, observamos, tivemos um evento não recorrente, R$ 25 por tonelada no COGS, né? Relacionado ao custo de startup dessa nova unidade, que, claro, não vai voltar a ocorrer no quarto trimestre. Quando vemos o custo do desempenho, desde setembro, o Ribas já vem contribuindo positivamente por conta da bem-sucedida evolução que observamos no gráfico. Ainda falando do ramp-up lá em Ribas, no final do terceiro tri, chegou a 80% de conclusão da curva de aprendizado, acima da previsão de 71% para o período. E, por fim, vale a pena dizer que o desempenho ou desembolso de caixa segue o planejamento apresentado pela empresa. Devolvo agora para o Bate. Obrigado, Aires. Bom dia a todos. Na página 8, vemos o desempenho da nossa estrutura de capital. Isso por conta de algumas iniciativas estratégicas de alocação de capital. Uma geração robusta de caixa e desembolsamos um volume importante de caixa em iniciativas que já haviam sido anunciadas e foram concluídas nesse trimestre, principalmente a aquisição de ativos florestais e a participação na Lenzing. E a recompra de ações também, chegando a quase 500 milhões de dólares, o que ajudou. 12,88 bilhões é a dívida, em relação a 12 bilhões no início do período. Então, apesar desse aumento no número absoluto da dívida líquida, esperado depois da decisão da alocação de capitais, observamos uma redução da alavancagem de 3,2 para 3,1 vezes, né? Marcando o final desse período de investimento do projeto Cerrado. Com essa razão de alavancagem abaixo da esperada inicialmente. Como o Aires disse,
né, no slide anterior, esses pagamentos em relação ao projeto Cerrado serão bastante menos relevantes de agora em diante e vai permitir que a empresa continue nesse processo de desalavancagem. Falando agora de liquidez, continuamos a ter uma liquidez bastante importante, bem mais do que necessário, chegando agora ao fim do projeto Cerrado. Desde então, houve um risco cada vez menor da estrutura de capitais. Então, nos próximos meses, vamos procurar reduzir essa liquidez. Embora não temos pressa, porque as condições de mercado hoje são favoráveis para que você tenha mais caixa. Então, lógico que vamos aproveitar as oportunidades de mercado que observarmos. Concluo, então, a apresentação. Devolvo para o Beto para as considerações finais. Obrigado, Marcelo. Algumas lições que aprendemos, os takeaways. A primeira delas tem a ver com a execução do nosso maior investimento financeiro, que é o Projeto Cerrado. Então, estamos dando início a um novo ciclo com um nível de competitividade e de geração de caixa bem diferentes. Essa é a primeira mensagem. O que nos coloca num nível de resiliência totalmente diferente. Apesar dos cenários desafiadores, a empresa está preparadíssima para enfrentar diferentes cenários de preço. E depois de todo o progresso da estratégia comercial, fechamento de Lenzing e também da unidade de embalagem, Suzano Packaging, agora vamos extrair valor dessas decisões e esse vai ser o foco da empresa a partir de agora. Então, esse é o takeaway de hoje. Passo então agora para a operadora para darmos início à sessão de perguntas. Obrigado, vamos dar início à sessão de perguntas. Por gentileza, pressione o botão Raise Hand. Só um instante até coletarmos as perguntas, por gentileza. John Brent, do HSBC, faz a primeira pergunta. Por gentileza, pode prosseguir. Vocês estão me ouvindo? Ótimo. Parabéns pelos resultados. Foi um trimestre muito bom em termos da transformação e as iniciativas todas. A primeira pergunta que eu tenho é sobre alocação de capitais. Marcelo, agora com o projeto Cerrado em funcionamento, existe algum projeto com relação a diminuir a dívida líquida? Eu sei que você tem algumas iniciativas, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? O que isso vai impactar a alocação de capitais? Vai ter menos capex em 25, dependendo, claro, do preço de celulose. Eu estou tentando entender, no fundo, qual seria o próximo passo. Você vai reduzir a alavancagem rapidamente por conta do preço de celulose, mais dividendos, mais recompra de ações. Essas são as iniciativas que vocês estão considerando. Para onde esse capital poderia ir? Essa seria a minha primeira pergunta. Eu tenho uma segunda, bem curtinha. Vocês falaram da produção de celulose e da redução de capacidade. E eu me pergunto, será que não vai haver um rebote nos preços no final do ano ou no ano que vem, se outra capacidade que pode correr o risco aí de ser interrompida? Obrigado pela pergunta aqui, Marcelo. No, com o final do projeto Cerrado, lá na unidade de Ribas, vamos continuar acelerando a desalavancagem, porque você falou, né? O CAPEX vai diminuir. Continuamos definindo o guidance de CAPEX para o ano que vem, vai ser mais baixo, com certeza. Ele vai ser anunciado em dezembro. O primeiro objetivo, eu diria, é
devolver o nível de desalavancagem da empresa que a gente precisa ter fora do período de investimento, né? Vai ficar ali entre duas vezes e meia, três vezes. Isso, claro, dependendo do preço da celulose. Enfim, esta é a primeira prioridade. Devolver a empresa, então, para esse nível de normalidade. Falando agora de CAPEX, em dezembro anunciaremos o número para o ano que vem, que vai ser inferior. Ainda estamos definindo as outras alternativas de alocação de capital. Como o Beto falou no início, não vislumbramos nenhuma mudança enorme que pode mudar o nível de alavancagem da empresa. Os projetos de recompra continuarão, é um programa aberto, acho que são 28 milhões de ações à disposição do mercado. Ainda temos 12 meses para concluir. Não vamos antecipar para o mercado a velocidade dessas recompras. Vai depender da geração de caixa, a sua valorização de mercado, o que podemos esperar em termos de alocação de capitais é redução de CAPEX, reduzir a dívida e ser bastante seletiva, como sempre fomos na hora de escolher novos investimentos. Com relação à produção de celulose, o anúncio feito há poucas semanas tem por trás, hoje, o preço de mercado. É uma decisão tomada para 24. E mesmo se houver mudança de preço a partir de agora, vai ser muito difícil mudar o programa. Por quê? Porque é uma cadeia muito longa, desde da colheita até a entrega. Então, para 24, esse é o número. Para 2025, ainda estamos definindo, e eu posso afirmar que, para o mercado atual, para o cenário atual, essa é a decisão que foi tomada. Mas, lógico, vai depender das expectativas que tivemos para os meses vindouros. Muito obrigado. Rodolfo Angeli, do JP Morgan, faz a próxima pergunta. Saiu da fila. Então passamos para o senhor Léo Correia, do BTG Pactual. Pode prosseguir. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, sim. Eu tenho algumas perguntas. Primeira para o Beto. Na sua apresentação inicial, na sua fala inicial, a mensagem é bem clara. Não haverá nada muito substancial, nenhuma mudança transformacional. Eu só quero checar se eu entendi direito. A Suzano vai procurar aquisições menores, procurando oportunidades, mas aí na faixa de US$ 1 bilhão. Eu acho que o mercado se preocupa com grandes fusões e aquisições da Suzano. Qualquer comentário é muito bem-vindo. Minha segunda pergunta tem a ver com o custo caixa. Ficou bem claro, né? Por que o número subiu um pouco no trimestre? E com o ramp-up lá no projeto Cerrado? E a plataforma de custo caixa com uma participação bem menor no número do custo caixa geral, é evidente que essa tendência deve continuar. Só para confirmar, você falou, Aires, que vai ficar em um dígito só, né? Qual é a sua perspectiva para 25? Há potencial para redução do custo caixa para celulose para 25? Seria bastante útil ter esse tipo de informação. Muito obrigado. Obrigado. Acho que eu vou começar com Aires. Pode ficar à vontade, Aires, para complementar.
25, a gente vislumbra um bom nível, como o Aires já falou, com relação ao próximo trimestre, né? Equivalente ao próximo trimestre. O que a gente tem, em última análise, nesse próximo trimestre, é a empresa entregando exatamente o que havia sido previsto para o projeto Ribas, né? Projeto Cerrado, US$ 900. Ou seja, temos confiança total que essa meta vai ser alcançada, que vai ajudar no custo caixa para o ano que vem e para os próximos. Mas eu acho que o Aires já nos deu essa visão com relação ao tema. Voltando à alocação de capitais e ao seu processo, eu acho que você interpretou corretamente. Não estamos planejando nenhuma movimentação substancial nesse futuro próximo. Ou seja, temos muito trabalho com os ativos que já foram incluídos na nossa carteira. Extrair valor do projeto Cerrado, temos o potencial para continuar desalavancando a empresa. Não vemos nenhuma movimentação que possa significativamente alterar o plano de desalavancagem. Essa é a mensagem. E eu acho que o Marcelo também foi bem claro com relação à liquidez. Acreditamos que com esse cenário, o nível de liquidez que temos é bem mais alto do que o necessário, levando em conta os planos para o futuro próximo. E com relação agora ao que você falou com relação à decisão lá nos Estados Unidos, essa estratégia nos parece ser, eu diria, bastante saudável para entrar no mercado americano, como você disse. Essa é a nossa perspectiva em relação a quaisquer movimentos aí transformacionais no futuro próximo. Quer complementar? Eu quero complementar assim. Temos bastante confiança que vamos entregar em 24 uma redução de 2 dígitos quando você compara com o terceiro trimestre, né, no custo caixa do terceiro tri, levando-se em conta a mesma taxa de câmbio, né, e outros insumos importantes para o custo. Mas quando você tem lá o ramp-up completo em Ribas e o mix de produção nivelados para o ano, aí sim, temos bastante confiança de uma redução de 2 dígitos. Há trimestres mais desafiadores, é lógico. Há previsões de paradas em Três Lagoas, em Ribas, inspeções bem importantes para fazermos uma avaliação do ativo e ter essa confiança para o desempenho por o ano inteiro. Mas pelo que vimos até agora e os resultados apresentados, a operação é bastante sólida e a perspectiva é bastante positiva. Só para esclarecer, estou falando de 2 dígitos para 25, em relação ao terceiro TRI de 24. Caio Ribeiro, do Bank of America, faz a próxima pergunta. Pode prosseguir, por gentileza. Obrigado. Mercado de cavacos na Ásia. A disponibilidade de cavaco, principalmente na China, e também houve problemas econômicos em outros setores também. O preço de importação de cavacos aumentou bastante na China,
o que acaba impactando a disponibilidade de cavaco no mercado interno também. É um fenômeno estrutural a disponibilidade dessa matéria-prima na China? E qual é essa possibilidade desse aumento de capacidade? Pode impactar a demanda? E a minha segunda pergunta tem a ver com o mercado de fibra longa. Tem acontecido um aumento? Será que há possibilidade de chegar a um ponto de inflexão? Há possibilidade de um pico de preço para fibra curta ou mais substituição? Pode acontecer algum tipo de recuperação para esse tipo de fibra ou não? Obrigado. É o Léo falando. Obrigado pela pergunta. Estou tentando organizar. Primeiro, a pergunta com relação à cavilha, né, de madeira, wood chips. Você tem razão. Sim, existe mais disponibilidade no curto prazo, algo que não foi previsto nas projeções. Primeiro, essa redução no mercado mobiliário, ou seja, a madeira que seria usada para a indústria de móveis e é redirecionada para o mercado de papel e celulose. Existe um programa na China que a gente vem observando, que é a transformação de área plantada para agricultura. E esse programa vai ser concluído no final de 25. Não acho que haverá uma mudança estrutural. Esses dois fatores vão se nivelar e a China vai continuar dependendo da importação de madeira. 71% do consumo lá de papel e celulose. Agora caiu para 60%. E essa diferença, claro, é por conta do fornecedor local. Mas a tendência deve ser restabelecida assim que essas duas variáveis voltarem à normalidade. Os impactos de verticalização, agora que vimos no quarto TRI e no início do ano que vem, dois produtores importantes estão se verticalizando. Não posso dar, ou daremos detalhes maiores no Suzano Day. Estamos já fazendo a previsão, não só para o final do ano, mas também para 25 até 2028. Mas é lógico, haverá um impulso à demanda de celulose. Mas há variáveis, há incertezas. O início dessas produções, o ritmo de produção desses projetos, dessas empresas que estão se verticalizando. E estou deixando claro, né? O que anunciamos para quarto tri e para o ano que vem é tudo verticalizado, tá? Não é um impacto como competidor de celulose, mas acaba reduzindo a demanda, né? São produções de alto custo na China, vão depender da importação de madeira, o custo vai ser alto. Na faixa aí de 550 a 600 dólares o custo caixa. Como vimos em outros ciclos. Quando o preço da celulose cai abaixo desse nível, esses novos volumes, eles vão chegar para o mercado para comprar celulose e acaba gerando mais demanda por celulose também. Eu vou falar sobre a pergunta que você fez sobre fibra curta e longa. A gente acha que a fibra longa chegou a esse ponto de inflexão. A gente monitora bem de perto o que acontece na fibra longa que vai para a China. Como eu falei, essa queda de preço observada em julho foi por conta da fibra longa. A 700 e poucos dólares que você entrega na China, vários produtores canadenses, nórdicos, produtores europeus
já estão abaixo do ponto mínimo de lucratividade, o que acaba gerando ou causando esse ponto de inflexão. Esse aumento de US$ 20 já foi anunciado para vários deles, que vão passar a valer em outubro e novembro. A primeira reflexão, o primeiro reflexo, nos ajuda ainda mais com relação à substituição de fibra. Você sabe, a diferença de preço hoje é US$ 200 entre a longa e a curta. Se tiverem êxito na implementação desse aumento, essa diferença vai aumentar ainda mais. E, claro, temos vários clientes nos procurando na China, na Europa, Estados Unidos, Brasil, para dar suporte de conhecimento, orientação, para oferecer apoio da migração da longa para a curta. Primeiro, uma demanda adicional por fibra curta. Vai ser um ponto de inflexão para a fibra curta também? É muito cedo para dizer. Precisamos de mais tempo para podermos definir e saber se vai ser um ponto realmente de inflexão. Mas primeiro, o primeiro efeito vai ser um aumento de demanda. Claríssimo, Léo. Obrigado. Daniel Sasson, do Itaú BBA, faz a primeira pergunta. Ou a próxima pergunta. Obrigado. As minhas perguntas já foram respondidas. Eu quero só fazer um follow-up, então. Léo, você falou esse movimento de integração na China. Você pode falar um pouco, então, sobre possíveis projetos de celulose? A gente sabe que há uma falta de transparência, podemos dizer. O que que vocês projetam para essa expansão? Acho que ajudaria a montar os modelos de oferta e procura. E também sabemos que a Oak One levou aí anos para acontecer o ramp-up. Isso você acha que vai diminuir a disponibilidade de madeira lá? Por conta da crise no mercado de imóveis, como você falou? Será que esse projeto vai ser postergado? Ou pelo menos o ramp-up vai demorar mais tempo do que o normal para um projeto desse tamanho? Obrigado. Oi, Daniel. Obrigado pela pergunta. Como eu falei na apresentação, eu acho que essa é uma notícia muito recente, que vem de consultores confiáveis. Recebemos essas informações no início da semana. Um atraso muito grande no projeto Okitu. Como vocês sabem, a previsão era março, agora foi postergado para novembro de 25. A linha 2, hoje, a projeção já é para 26. A informação que temos é que deve ser um projeto verticalizado, com integração de 50% no início, o papel marfim, 1 bilhão de toneladas, tissue, papel de imprimir e escrever, enfim, tudo com base em informações de mercado que eu acho que vocês têm o mesmo acesso que nós temos aqui. Então, até agora, só falo do startup, ou seja, o startup já foi atrasado. E depois, a pergunta é: quanto de madeira vai ter disponível? Qual vai ser a curva de ramp-up? Claro que a área de BI pensa da linha da Oak One, levou aí 4, 5 anos para chegar à capacidade plena. Isso pode acontecer com a linha 2. É difícil ainda estimar em detalhes para saber o que de fato vai acontecer lá na Indonésia, na China, por conta de uma posição bem complicada com relação ao fornecimento de madeira. Com base no histórico, algo semelhante poderia acontecer lá na Okitu. Obrigado, Leão. Você falou 55% da linha do que vai estar integrada, é isso? 55%? Foi o que você disse?
O segundo aspecto também nesse assunto é o seguinte: você tem alguma estimativa com relação ao custo caixa desses projetos recentes lá em Yancheng? Você tem uma estimativa do custo que eles têm agora? Obrigado. Entendi. A OK, Daniel, com base em informação de mercado, que ou lemos ou recebemos das nossas equipes de BI na China e no Brasil. O segundo projeto do Okitsu, no início, vai ter 50% verticalizado. Papel, cartão, imprimir e escrever e tissue. Isso no início. 50%, então, verticalizado. 50% celulose de mercado. Entendeu? Essa é a informação. Com relação ao custo de caixa na China, por conta dessa imprevista falta de disponibilidade de madeira, como eu disse, estimamos que o custo caixa na China hoje está chegando a US$ 500. 490, 510 nessa faixa. Como você já viu, é abaixo do nosso custo marginal, entregando na China, que é 560. Ou seja, hoje, com essas curvas de produção, custo de madeira diferente nos mercados, os custos, os marginais, os produtores marginais, não são chineses, são de outras áreas que entregam, de outras regiões que entregam na China. Os produtores chineses, eu acho que está tendo aí uma vantagem de US$ 50 abaixo do custo de produção, ainda perto de US$ 500. Muito bom, entendi, ficou claríssima a resposta, obrigado. Márcio Farid, do Goldman Sachs, faz a próxima. O microfone já está aberto. Obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade. A minha pergunta é para o Fábio. Por conta desses ativos adquiridos recentemente, a lucratividade teve uma mudança. Eu quero entender quais são os resultados iniciais em relação às unidades já em produção, qual é o futuro desses ativos, o que a Suzano pode fazer para melhorar a operação ou uma possível expansão no mercado americano. Seria ótimo saber essas informações. E a segunda pergunta, eu quero voltar à decisão sobre os volumes. Eu acho que a pergunta foi para o segundo trimestre, mas os ciclos estão cada vez mais curtos, não é isso? 6 meses de CAPEX e 12 meses parece que vai sempre ficar para trás, não é isso? Os preços estão sempre mais altos, 50 no fim do ano passado, você não conseguiu aumentar a produção, aí os preços foram alterados também. Uma decisão de 12 meses dá a sensação de que sempre vai ser atrasada para ciclos que parecem ser cada vez mais curtos. Como conciliar a duração do ciclo para tomar decisões que façam sentido também nessa perspectiva mais estratégica? Bom dia, Márcio. Obrigado pela pergunta. É o Fábio. Eu respondo a primeira pergunta sobre a Pactiv. Uma atualização. Eu estou aqui em Pine Bluff. Eu estou aqui. Estou aqui desde o início de outubro, quando houve a transição, né, da Pactiv para a Suzano. É uma unidade antiga, né, construída nos anos 50. A Pactiv estava mais preocupada com um negócio de conversão. Então, essa unidade precisa de uma manutenção melhor, está sendo muito bem cuidada agora, é o que a Suzano sabe fazer. Existe esse turnaround do lado industrial. E já demos início a esses planos de curto e médio prazo para
trazer essa unidade para o nível de produção que a gente acredita poder atingir. Os primeiros sinais são bem positivos. As matérias-primas, principalmente o custo da madeira, é bastante competitivo aqui. Existe pinheiros, né? Pinho abundante. Os preços são bastante competitivos aqui em Arkansas. Eu venho conversando com os fornecedores, é um bom início. Nos dá uma esperança de que a operação vai ser bastante competitiva no futuro próximo. Hoje, o foco é nas pessoas, na transição, né? Dando suporte fornecedores, clientes e a comunidade em Pine Bluff. O esforço é total para que esse turnaround da área industrial aconteça o mais rápido possível, focando na manutenção e na estabilidade operacional. Mas a perspectiva é positiva. Com relação ao mercado, essa usina atende o mercado de embalagem. É um mercado muito específico, é um mercado bom, há contratos de longo prazo com bons preços. É bem estável com relação a preço e demanda. Há oportunidades de expansão da carteira para atender outros mercados, como também o setor de alimentos. Já vendemos um pouco para esses outros setores, começando aí em 2025, e planejamos uma expansão para esses outros mercados, o que nos trará mais flexibilidade para termos margens ainda melhores quando você atende esses outros setores. No curto prazo, então, estamos bastante otimistas. Temos um plano para fazer esse turnaround da unidade Fabril e também pensando na estratégia para ampliarmos a nossa participação em diferentes mercados, de Pine Bluff e Waynesville também. Marcelo, agora, Márcio, respondendo a pergunta sobre cortes de produção. Claro que existe esse lag depois da decisão foi tomada e a implementação, por conta da natureza da cadeia de suprimento. Mas não existe outra forma de você administrar. Monitorar o que está acontecendo constantemente, chegar à conclusão sobre as tendências de preço e tomar decisão de produção. Esse lag sempre vai existir. Mas, por outro lado, sempre tivemos ferramentas para tentar prever o que vai acontecer no mercado. Então, por enquanto, a decisão é essa e estamos trabalhando para o cenário do ano que vem. E se houver mudança significativa nesse meio termo, nesse meio tempo, a gente tem flexibilidade para fazer a adaptação necessária. Obrigado, Fábio. Obrigado, Bati. Rafael Barcelos, do Bradesco BBI, faz a próxima pergunta. Bom dia. Quero voltar à estratégia de alocação de capitais. Beto, você falou que não haverá nenhuma decisão de grande magnitude. Mas depois das aquisições da Lenzing e da Pactiv, você pode falar tipo de ativo, o porte desses ativos que vocês pensam em adquirir? Eu gostaria de entender se a empresa pode vir a adotar uma nova política de dividendos. E a segunda pergunta tem a ver com investimento em Lenzing. Eu sei que ainda é cedo, mas vocês devem estar monitorando o Lenzing bem de perto. Como pode acontecer sinergia desses ativos no futuro, se vocês vierem adquirir o controle? E como esses ativos podem se encaixar no portfólio da Suzano? Obrigado pela pergunta, Rafael. Aqui é o Beto, vou responder a primeira parte da pergunta com relação à alocação de capitais. E como você sabe, em outubro
Dois membros do conselho, o Marcelo e o Carlos, já assumiram lá o conselho da Lensing e eu passo a palavra para o Marcelo para ele falar sobre as primeiras impressões por conta do fato do conselho de administração já ter se reunido com eles. Mas deixa eu primeiro responder à alocação de capitais. Eu falei, bem simples. A Suzano não vai adotar nenhuma medida drástica. O tamanho da aquisição que pode vir a acontecer no futuro próximo não vai impactar de forma importante essa queda de alavancagem. É o que eu estou tentando fazer, é o que a gente está tentando dizer. É bem simples a mensagem mesmo. São duas decisões, né, tomadas, Lensing e Impactive, para conseguir extrair valor dessas duas aquisições. No futuro, a gente sempre vai manter essa tendência de redução de alavancagem. É isso. Aqui é o Marcelo. Só para complementar, não prevemos nenhuma mudança na política de dividendos por conta do cenário atual, levando em conta que a geração de caixa é volátil por natureza. E a gente tem que aprender a lidar com isso, é evidente. E, claro, gerir a estrutura de capital da empresa. Com relação à Lensing, somos acionistas, como o Beto disse, começamos agora a participar das reuniões de conselho. Não há um impacto direto na gestão da empresa. Teremos acionistas com dois assentos no conselho. Lensing é uma empresa que tem uma reputação incrível, produtos fantásticos, muita tecnologia no setor e os clientes reconhecem essa qualidade. E o acesso que a empresa tem com os principais clientes do mundo, o poder das suas marcas e a sua reputação, claro, é uma presença industrial muito importante e vai continuar melhorando as suas eficiências operacionais, reduzindo custos e se tornar cada vez mais eficiente. É uma jornada na qual vamos embarcar, tentando ajudar a empresa a continuar nessa direção. Ainda é muito cedo para tratarmos de detalhes. O que eles vêm tentando fazer, na nossa opinião, é a decisão correta e nós vamos estar ali ajudando para agilizar esse processo, extrair valor e o que é ainda mais importante, e a partir de agora, temos aí entre o primeiro ano, depois da conclusão de um ano e depois da conclusão do quarto ano, teremos uma janela para decidir se queremos ou não aumentar a nossa participação e nos tornarmos controladores. Claro, vamos entender melhor a parte industrial no início do processo. É bastante semelhante ao que fazemos, mas a partir daí é um processo totalmente diferente, tanto do lado industrial e também no lado comercial. Então é importante aprender antes de tomar uma decisão tão importante. Queremos ou não o controle acionário da Lanzi ou não? Claríssimo. Obrigado, Beto, Bate. Obrigado. Lucas Lage, da XP, faz a próxima pergunta. O microfone está aberto já. Bom dia, parabéns pelos resultados. Eu quero fazer um follow-up com relação às tendências de integração na China. O Léo explicou muito bem a disponibilidade de madeira na China, mas eu quero voltar a falar sobre aquelas regiões de custo baixo, Vietnã chegando aos níveis de 22. Mas o preço de importação de madeira continua ainda bem baixo em relação ao que vimos há 2 anos.
E nesses fornecedores de baixo custo, qual é o preço lá de madeira? Será que os volumes incrementais para atender essa expansão nos próximos meses, isso deve vir de fornecedores de alto custo? Austrália, entre outros, em relação ao Vietnã. Será que o Vietnã já chegou ao seu limite para entregar mais madeira na China e preencher essa lacuna que você vê nos verticalizados? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Oi, Lucas, aqui é o Léo. Obrigado pela pergunta. Eu quero destacar que o Vietnã é um custo mais baixo, não é custo baixo. No final das contas, no final do dia, é sim um custo mais baixo do que da Austrália, mas ainda assim vai gerar um aumento de custo, né? 500 e pouco dólares o custo do caixa. Segundo o que observamos hoje, há um pouco mais de disponibilidade no Vietnã, sim. Você sabe, no ano passado houve uma queda de quase 30% de importação de madeira na China. Aí que você viu essa madeira local foi usada no curto prazo. Já vemos uma recuperação da importação esse ano já, crescendo quase 30%, ainda um pouco abaixo dos níveis de 22. Então, há espaço para algum país do Sudeste Asiático fornecer madeira para a China. Mas acreditamos que, quando você chegar às duas variáveis, o restabelecimento do mercado e esse programa que a gente vê na China de transformação da área florestal para a agricultura, que vai ser concluído no final de 25, essas mudanças estruturais vai fazer com essa produção verticalizada os produtores de celulose chineses dependendo ainda mais da madeira importada, um cenário de custo maior. Mas vão continuar precisando daqueles fornecedores da região. Obrigado, perfeito. Chegamos ao final da sessão de perguntas. O senhor Beto Abel faz as suas considerações finais. Teremos agora o Suzano Investors Day, no dia 12 de dezembro, e também a visita ao projeto Ribas, lá no dia 13 de dezembro. Então, muito obrigado pela presença hoje, pelo interesse na empresa. O nosso time de RI está à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e tenham todos um bom dia. Obrigado. Chegamos ao final da divulgação de resultados de terceiro trimestre da Suzano. O departamento de RI está à disposição. Obrigado a todos, tenham todos um bom dia.